cada um de nós, porque tudo na igreja começou na região leste. Amém. Eu lembro quando fui ao aeroporto, quando chegamos, o time chegou aqui em agosto de 2011. E aí estavam os irmãos lá, a Márcia estava lá, amém? Para receber-nos, amém? Que incrível ver Márcia, sua esposa, agora sua filha foi batizada, amém? Obviamente tem outros velhinhos acá, tem a Manuel e a Cristina, os 3 filhos são discípulos, amém? Um deles em particular deu muito trabalho para nós, amém? Que foi Eduardo, amém? Mas Eduardo muito legal, amo muito ele. E obviamente temos que falar de Renato e Maria José, amém? Renato e Maria José são incríveis. Renato tem perseverado por muitos anos na fé, amém? Eu pareço mais velho que ele, mas na verdade sou mais jovem, amém? Ele tem mais cabelo. Mas Renato e Maria José são heróis da fé. Obviamente seus 2 filhos são discípulos, amém? Deus tem feito coisas incríveis com eles. Obrigado, Renato, por deixar-me pregar hoje, amém? Outra razão que amo vir à região leste é porque tem um estádio de Corinthians lá atrás, amém? Eu tiraria os banners para poder ver a visão de Corinthians. Mas Renato coloca para precisamente bloquear Corinthians, amém? Mas cada um tem suas virtudes, amém? E seus defeitos. Mas hoje joga Brasil-Peru, amém? Temos missionários brasileiros que lideram a igreja em Lima, Peru. Danilo e Carol, amém? E a Helen está lá, de cá. E Danilo está, nossa, não posso torcer por Peru, mas tenho que torcer por Peru, sou o líder da igreja. Então, mas ele falou, mas Saúl, é muito interessante da nação aqui em Peru. Eles estão acostumados a perder. Então, eles acham que vão perder contra o Brasil. Então, vamos Brasil, amém? Vamos ganhar hoje. Algumas pessoas falam, Raul, de onde você é? Tem um sotaque muito estranho. Então, eu não sei ainda de onde eu sou. Sou como um vira-lata da rua, não? Minha mãe é espanhola, meu pai é cubano, me criei em Porto Rico, Miami, meus filhos nasceram em Chile, minha esposa é colombiana, é uma mistura, amém? Não sei o que sou, mas sou um discípulo de Jesus, amém? Então vamos estudar a palavra de Deus, amém? Vamos a Êxodo, capítulo 3. Vamos lá, irmão. Os integrais estamos estudando Êxodo, então vamos continuar nosso estudo do Êxodo. Semana passada estudamos capítulo 2. Então vamos orar a nosso Deus para estudar a Bíblia, amém? Oremos. Pai dos céus, te amamos. Estamos com tanta gratidão de poder estar na igreja, Pai, de poder um dia chegar nos céus. Pai, te oramos que o Senhor abençoe cada vez mais a região leste aqui. Amém. Pai, que a região leste possa dar a abertura à região ABC, Pai. Amém. Choramos por o futuro cultos que vamos ter lá ainda este mês ainda, Pai. Amém. Pai, choramos por a região leste, por a região sul, região oeste, toda a igreja cá em São Paulo, Pai. Que o Senhor continue abençoando. Pai, te amamos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos a Êxodo capítulo 3. O título da pregação de hoje é Conhecer a Deus, amém? Amém. Como discípulos queremos cada vez mais conhecer a nosso Deus. Êxodo 3, versículo 1, vamos lá. Fala, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetró, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto.
o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés! Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Uau, que escritura incrível! Nós conhecemos essa escritura, muito famosa. Moisés, ele estava vivendo em Midian, já tinha 80 anos de idade. Uau, muita idade. Meu pai acabou de cumprir 81 anos. Então eu sei que 80 anos é bastante. E aqui ele estava pastoreando as ovelhas, ainda trabalhava com idade avançada, amém? Amém. Se você para de trabalhar, para de fazer algo, não é bom. Deus nos criou para trabalhar, amém? Amém. Então ele está trabalhando cá. Ele vê uma sarça que começa, fica em chamas, e no deserto acontece isso. Às vezes tem fogos que aparecem de nada. Eu morei em Los Angeles e isso acontece. Em Los Angeles, por ser deserto, de vez em quando tem um fogo, tem que apagar, e isso acontece em regiões desérticas. Mas aqui em São Paulo tem zero deserto, chove demais, amém? Aqui nunca bateu esse problema, cara, em São Paulo. E começou essa sarça a ficar em chamas, mas Moisés viu que não se consumia a sarça. Então ele foi lá, e era uma sarça milagrosa, porque o anjo estava lá dentro, amém? E o anjo falou: tire suas sandálias, porque o lugar onde você está é terra santa. E aí Deus começou a falar com ele, amém? Vamos ver o que fala ele. Vamos lá. Versículo 7 fala: disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui a uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Aqui Deus fala com Moisés. Ele fala: eu vi o sofrimento do meu povo, e por isso eu vim para salvar a eles. Eu tenho ouvido suas orações, estão sofrendo muito, e porque estão sofrendo muito, eu vou salvar a eles. Interessante, quando sofremos e oramos a Deus, Deus ouve as nossas orações. Amém. Tem pessoas agora aqui em São Paulo que estão orando a Deus porque eles estão sofrendo. Verdade, é verdade. E nós somos a resposta para as suas orações, para mostrar a eles o Evangelho de Jesus. Amém. Tem pessoas orando agora mesmo. E Deus falou: eu vou salvar os israelitas. Vamos seguir lendo cá, versículo 10. Como Deus vai salvar eles? Versículo 10. Vá, pois agora eu envio o faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então, interessante. Deus falou: eu vou salvar a eles. Mas como? Moisés, você vá e você tira eles dos egípcios. Deus, interessante, ele decidiu operar por meio de seres humanos. Deus falou: eu vou salvar a eles, mas eu vou salvar a eles por meio de você, Moisés. Você vai ao Egito. Então Deus nos usa para salvar pessoas. Verdade. Nós somos os instrumentos de salvar esse mundo tão perdido. Amém. Se não fazemos nada, Deus decide não fazer. Então, por exemplo, a região leste, amém? Amém. Estamos sonhando com Campinas, amém? Estamos sonhando com falar de Campinas. Estamos sonhando com ABC, amém? Amém. Mas quem tem que ir? Nós temos que ir. Se nós não vamos, ninguém vai. Temos
temos que ir e salvar e pregar a palavra de Deus. E o incrível aqui, Renato e os irmãos estão buscando um local lá para este mês ainda começar cultos lá em ABC, amém? Amém. E ABC vai ser parte da região leste. Amém. Vai ser incrível ver o que Deus vai fazer lá. Amém. Já estamos evangelizando em UFABC. E Deus nos está dando estudos bíblicos para pessoas que se vão bautizar, amém? Amém. Também penso em Campinas. Vamos. É incrível, hoje estamos enviando basicamente o primeiro missionário lá, Messias. Vamos, Messias. Então Messias já vai mudar lá e por umas semanas ele vai ser o único discípulo lá em Campinas, amém? Ele vai ter cultos sozinho. Vai ser muito bom. Vamos. Ele vai falar, ok, irmãos, vamos ser cultos. Vai ficar em pé, vamos cantar. Caminhando na rua. Agora vamos ter um convívio, ok? Vou ligar aos irmãos. Vai ser assim, vamos dar a oferta, ok? Vamos dar a oferta, vamos dar a Deus, obrigado. Vai ser bom ele estar sozinho umas semanas, depois vão ter outros irmãos que vão mudar lá, amém? Mas eu aprecio a fé dele. Quando a igreja em Campinas tinha, não sei, 200, 300 pessoas, ele vai falar, eu fui o primeiro, amém? Eu lembro o primeiro culto, eu sozinho com Deus, amém? Eu sozinho. Então, Deus abençoa a fé como a fé de Messias, uma fé louca. Quem vai sozinho? Mas ele vai sozinho, amém? E não vai ficar sozinho por muito tempo. Mas vai ficar sozinho o suficiente. Eu falei, Messias, só tem duas opções. Ou você cresce espiritualmente, ou você tem que voltar porque está muito mal espiritualmente. Mas você vai ficar porque você vai estar bem espiritualmente, amém? Então, o que vemos acá? Que Deus salva. Mas Deus salva por meio da gente. Nós somos os instrumentos de Deus, amém? Sigamos lendo acá. Versículo 11. Agora vamos ver como Moisés responde ao chamado de Deus. E vamos ver que ele dá 5 desculpas. Uau. Olha isso. Ainda que Deus chamou ele por meio de milagres, ele dá 5 desculpas. E essas 5 desculpas vão ser nossos 5 pontos. Sim, vamos lá. Rapidinho. Amém? Versículo 11. Fala. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, você prestará um culto a Deus neste monte. Uau! Deus chama ele. E que fala ele? Quem sou eu? Coitado que eu não posso fazer. Quem sou eu? Ele começa a dar desculpas. Ele começa a pensar, eu não tenho força, eu não posso fazer. E assim somos às vezes como discípulos. Deus nos chama a fazer algo incrível para Ele, e nós pensamos, eu não sou inteligente, eu não tenho talento suficiente, eu não sou importante, eu não posso fazer. Quem sou eu? Quem é você? Você é um ambassador de Cristo, amém? Você é um filho de Deus, amém? Nosso primeiro ponto é conhecer a sua identidade. Conhecer a sua identidade. Quem somos nós? Somos filhos de Deus. Como filhos representados a Jesus, ainda com pecado e não perfeitos. Mas nós somos incríveis para nosso Deus. Isso é quem você é. Você é um filho de Deus. Temos que conhecer a nossa identidade. Amém. Deus te vai usar poderosamente. Não importa a idade. Você tinha 80 anos de idade. Não importa que tão velho você é. Não importa que tão jovem você é. Outra missionária que me está animando, que vai ir a Campinas, é nossa querida irmã Ana Lúcia. Amém? Ana Lúcia é
Ana Lúcia? Mas podemos falar que não é uma adolescente, amém? Então, mas ela vai ir lá, ainda aposentada, vai ir lá e está sonhando para ser missionária, amém? Qual é a tua desculpa para fazer algo para Deus? Se Ana Lúcia está sonhando já aposentada, todos nós podemos fazer coisas incríveis para Deus. Amém. Qual é o ponto, irmãos? Conhece a tua identidade. Sigamos lendo aqui, versículo 13. A segunda desculpa de Moisés. Quando Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Isto é o que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Então, a segunda desculpa que dá Moisés é que ele fala, ele viu um anjo, mas ele já tinha esquecido de Deus por muitos anos. Ele tinha caído da fé, basicamente. 40 anos, quando tinha 40 anos de idade, ele tratou de libertar os israelitas lá em Egito. Não deu certo, ele fugiu. E agora, 40 anos depois, ele está aí no deserto. E ele fala com o anjo, mas se eles me perguntarem qual é o nome do Deus que está livrando vocês, que eu vou falar? Uau! Essa época eram politeístas, tinha muitos deuses. E ele nem sabe o nome de Deus. Todos os israelitas sabiam o nome de Deus. O nome de Deus, em hebraico não tem vogais. Então, são 4 letras que se chamam tetragrama. E talvez é algo como Jeová, Javé, mas era tão sagrado o nome de Deus que os israelitas nem pronunciavam. Só falavam a Deus, Senhor, e tinham vários nomes extras para Deus, Adonai. Então, ele esqueceu o nome de Deus. Imagina, estava cheio de outros deuses, mas ainda Deus tinha visão para ele. Por que pergunta? Porque ele não sabia. Ele não sabia de Deus. Qual é o segundo ponto para fazer coisas para Deus? Conhecer a palavra de Deus. Moisés não conhecia Deus, porque havia esquecido de Deus. Como nós sabemos de Deus hoje? Temos que conhecer dele. Como? Conhecendo a palavra de Deus. Amém. Muito importante para cada discípulo de Jesus estar fascinado. É uma palavra fascinado. Estar maravilhado, estar animado, inspirado pela palavra de Deus. Ler a Bíblia deve ser algo que dá muita alegria ao teu coração. Eu leio bastante outros livros, mas nada se compara à palavra de Deus, a Bíblia, amém? Cada ano que eu leio a Bíblia, cada ano, é algo incrível. Você lembra coisas, você esquece, você aprende novos insights da palavra de Deus. A Bíblia é incrível. Não um livro de homens, é um livro de Deus. A sabedoria, o Espírito, é incrível a palavra de Deus. E sem dúvida, Moisés tinha esquecido. Mas quem me tem mantido fiel estes 22 anos, quase 23 anos discípulo, a palavra de Deus, amém? Muito importante conhecer a palavra. Tristemente, Moisés tinha ainda esquecido o nome de Deus. Ele fala, eu sou o que sou, que significa basicamente que Deus é tudo, então por ele ser tudo, ele vai salvar, amém? Sigamos lendo cá. Vamos. A próxima desculpa aqui, vamos a pular ao capítulo 4. E aqui, olha o que fala cá. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disseram, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou:
que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue ao chão. Moisés jogou e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pega pela cauda. Moisés estendeu a mão e apegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Então aqui Moisés faz uma pergunta, a terceira desculpa. Ele fala: mas se ele não acreditar em mim, tem muitos deuses, por que eles vão acreditar em minha palavra? E Moisés já estava velho, então ele usava uma vara, não? E a vara é como para caminhar. Talvez meu irmão precisa de uma vara, amém? Uma bengala, não? E ele precisava de uma vara, estava velhinho. E Deus fala: o que tem você em sua mão? É uma vara. O que é uma vara? É um instrumento de fraqueza. Você precisava vara porque você era fraco, precisava ajuda para caminhar. Ele fala: jogue essa vara no chão. Você se joga, não vou poder pegar, estou muito velho, não? Mas jogue-a no chão. Ele joga no chão e se converte, irmãos, em uma serpente. Uau. Uau! Incrível, uma serpente começa a caminhar. Pega pela cauda. Ele pega pela cauda e se converte em uma vara de novo. E ele fala: você vai poder fazer um milagre por meio de mim. Você vai ver o meu poder. Depois fala de outras coisas mais que Moisés iria fazer. Ele faz as pragas, etc. Mas Deus deu a Moisés o seu poder, amém? E seu poder iria fazer que eles acreditassem. Então, o terceiro ponto é conhecer o seu poder. Agora, nesta época, não vamos fazer milagres físicos, ainda que você pode orar e Deus pode fazer coisas incríveis, amém? Mas o milagre moderno é que alguém se salve, amém? Que alguém vai das trevas à luz. Esse é um milagre moderno. Amém. Isso que a igreja aqui na região leste, em São Paulo, precisamos ver cada vez mais e mais. Verdade. Bautismos, conversões, restaurações. Esse é um milagre de Deus. Quando vemos uma vida mudar das trevas à luz, isso é muito mais importante que sanar um braço, por exemplo. É verdade. Porque você pode sanar um braço e ir ao inferno ainda. Então é muito importante nós ter essa fé que nós temos o poder de Deus. Sim. Por meio da sua palavra, quando você estuda a Bíblia com as pessoas, eles vão mudar. E Deus vai usar você como instrumento dele, amém? Amém. Amém. É incrível. Deus já tem nos usado aqui na região leste. Sim. Temos enviado vários missionários a várias partes de América Latina, amém? Eu penso em Bogotá, Colômbia. Túlio Baitza, da região leste, lidera a igreja em Bogotá, Colômbia. Esse é o poder de Deus. Túlio mudou das trevas à luz, amém? E temos a Gabriel e Amanda na região leste lá. Já falei da Helen que está em Lima, pregando a palavra de Deus da região leste. Ian, da região leste. Lá eles chamam ele Ian. Da região leste está pregando a palavra de Deus. Temos alguns deles, vocês lembram de um missionário cara? Joey, amém? Joey, às vezes era um desastre, Joey. Mas Joey está liderando o ministério universitário lá na cidade do México, amém? Se treinou aqui em São Paulo. Também alguns de vocês lembram alguns missionários acá, Tyler e Shay. E eles estão liderando a igreja em Dallas, Texas, amém? Então Deus tem usado a região leste para treinar esses discípulos, amém? Milagre é conhecer o poder de Deus, amém? E Deus vai usar a você, a região leste, cada vez mais e mais. Amém. Vamos seguindo cá, versículo 10. Depois de tudo isso, depois de ver o poder da serpente, depois de ver tudo que
Deus mostrou, olha o que fala Moisés, versículo 10. Ele fala: disse porém Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falasse o teu servo, não consigo falar bem. Disse o Senhor: quem deu ao homem, quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que disser. Então aqui, Moisés fala: mas como eu vou pregar se eu não sei pregar? Eu tenho que falar aos israelitas, ao faraó, mas eu não falo bem, publicamente. E Deus fala: não me dê mais desculpas. Quem deu ao homem a sua boca? Eu te dei a boca. Eu vou estar com você. Eu vou ajudar você a falar bem publicamente. Qual é o ponto número 4? Conhecer teu potencial. Conhecer teu potencial. Satanás nos mente e nós acreditamos nas mentiras. Eu já pequei demais, não vou nunca mudar, Deus não tem sonhos para mim. Isso é mentira de Satanás. Deus tem um plano incrível para a tua vida, mas você tem que acreditar nesse plano. Você tem pecado? Sim, você tem pecado. Eu tenho pecado, todos pecamos ainda na igreja, mas o ponto é que Deus tem planos incríveis e nós devemos acreditar nesses planos e conhecer que Deus tem um grande potencial para a tua vida, sem importar a idade, sem importar de onde você é. Deus tem um plano incrível. Amém. Moisés ainda acreditava nas mentiras. Qual é a mentira? Eu nunca falei bem na minha vida, nunca sei falar bem. Era uma mentira. É verdade. Olha Atos 7, rapidinho. Vamos. Atos 7 fala de Moisés. No versículo 22, olha o que fala Atos 7. E depois voltamos a Êxodo. Fala: Moisés foi educado, Atos 7, 22. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Uau! Moisés esqueceu que ele era poderoso em palavras e obras. E agora ele falou, ele mentiu, ele falou: eu nunca falei bem, nem no passado nem agora. Ele se enganou. Satanás se engana a nós como discípulos de vez em quando. Mas eu quero animar você. Deus tem um plano incrível. Amém? Amém. Conhece teu potencial. Continua sonhando para teu Deus. Amém? E a última desculpa, aqui em Êxodo 4. Aqui já Moisés já estava muito mal espiritualmente. E olha o versículo 13. Ele fala: respondeu-lhe, porém, Moisés: Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Ainda sem o coração dele. Depois de todas as desculpas, depois de todas as ações que Deus deu, ele falou: a verdade, eu não quero ir. Eu prefiro ficar acá com as ovelhas, estou velhinho, eu posso aposentar, posso dormir aqui na areia um pouquinho, aqui no deserto, mas eu não quero ir lá. É muito trabalho ir lá. E Deus, versículo 14 fala: então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara e com ela você fará os sinais milagrosos. Amém? Amém. Finalmente Deus fala, Deus fica com raiva com ele. E não é bom que Deus fique com raiva com você. Deus fica um pouco de raiva. Deus aí está, mas eu falei: ok, não vou matar ele.
Mas depois quase acontece. Vamos ler isso depois. Mas aqui vem, ok, Arão, seu irmão, ele vai vir e ele vai ajudar você. E já, vai. Ele vai e faz o trabalho de Deus, amém? Qual é o ponto? Ponto número 5. Conhecer a sua graça. Amém. Nós pecamos demais. Deus fica com raiva por nós de vez em quando, eu acho que sim. Mas Deus ainda tem misericórdia de nós, amém? E Ele manda outros irmãos para ajudar você. Ele mandou seu irmão Arão para ajudar ele. E assim como Deus te mostra a graça, Ele te envia outros irmãos. Amém. Nós chamamos discipulado, amém? Deus envia irmãos e irmãs para ajudar-te espiritualmente. E nós temos que ouvir eles, amém? O discipulado é algo incrível, é ter pessoas na igreja que com amor, que com carinho e a palavra de Deus te ajudam espiritualmente, amém? Amém. Então vamos conhecer a sua graça. Então, vamos terminar o capítulo, mas é interessante o que acontece aqui. A Moisés vai para lá, e no caminho lá, vamos ler aqui, no versículo 24. Vamos lá. Fala assim, ele está em caminho. Fala, numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor ia ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Ok, aqui já Deus quer matar ele. E sabemos que o anjo de Deus, representando a Deus. Mas Sípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: você é para mim um marido de sangue. E ela disse ao marido, ela disse, marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Uau! Tem muitas ensinanças aqui. Aqui vemos que, depois de tudo, depois de enviar a ele, aí Moisés já fica ainda. Moisés estava em pecado, porque sendo israelita, ele não circuncidou seu filho. E no Antigo Testamento, a circuncisão era sinal de ser parte do povo de Deus. Mas ele não fez. Então Deus já se cansou aqui. Deus manda um anjo e fala: ok, agora vamos matar ele. E tem um ponto muito importante aí. Qual é o ponto? Deus escolheu a Moisés como líder. Mas dependia de sua justiça ficar escolhido. Então Deus te escolhe a você como discípulo, amém? Amém. Mas depende da sua justiça quanto você vai ficar como discípulo, líder, discípulo, etc. Deus nos escolhe, mas depende de nós ficar escolhidos. Esse é o ponto. Porque Deus te ama, mas Ele quer ver justiça, amém? E aqui está o pecado, Moisés, não se acusou seu filho, mas ele casou bem, amém? E a esposa salvou ele, amém? Amém. Então, por isso é bom, irmãos, namorar pessoas espirituais, amém? Casar, é muito importante, porque tem muita influência. Por que eu falo isso? Deus te escolhe, mas depende de nós ficar escolhidos. E tem que ver com nossa justiça. Uma área que é importante nós crescer como igreja é um pecado que por ser um pecado invisível, não vemos tanto, que é falar mentiras. Muito importante como discípulos falar a verdade. No mundo, antes de ser cristãos, vamos falar a verdade, muitos mentíamos muito, não era assim? Mentíamos bastante. E quando entramos no reino, lutamos por falar sempre a verdade. Ainda no reino você pode mentir, mas se você mente, você se arrepende, se sente mal, tem culpa, confessa, amém? Mas é muito complicado você ficar no reino mentindo. Porque se você fica no reino mentindo, o que acontece? Você tem que falar uma segunda mentira para cobrir essa primeira mentira. E depois crescem as mentiras, e depois sua vida se torna uma mentira. Então é muito importante falar a verdade. Eu tenho um insight sobre isso na Bíblia. Vamos ao penúltimo capítulo da Bíblia.
Apocalipse 21. Vamos lá, irmão. Vamos lá, hein? Então, Apocalipse tem 22 capítulos, para os matemáticos aqui, amém? E esses últimos 2 capítulos, Deus fala da mentira, olha isto, 3 vezes. Nos últimos 2 capítulos da Bíblia, Deus fala 3 vezes. Porque todos nós pensamos em Apocalipse 21, 8, mas tem 2 mais escrituras que falam da mentira em estes 2 últimos capítulos. Olha aqui no Apocalipse 21, vamos começar o versículo mais famoso, versículo 8. Olha aí. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Obviamente sabemos que assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras vão ir no inferno, mas Deus coloca os mentirosos na mesma lista. Uau! É muito forte. E aqui Apocalipse não está falando aos não cristãos. Apocalipse está falando aos cristãos, pessoas na igreja. Está falando de nós. Se nós vivemos em mentira, você pode esconder, mas você vai ir no inferno. Imagina você estar a vida inteira na igreja, você morre e você vai no inferno. Por quê? Porque você estava mentindo todo o tempo. Muito importante, irmãos, falar a verdade. Mesmo capítulo, este foi o insight que eu teve. Versículo 27, vamos lá. Vamos, irmão. Fala, nela jamais entrará o impuro, ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O engano. Aqui fala, os que enganam não entrarão na terra prometida, não entrarão na Nova Jerusalém. Os que enganar. E às vezes somos muito hábeis, somos muito bons enganando, ainda como discípulos. Diminuímos a verdade. Isso é um engano. Por exemplo, você teve um tempo com Deus hoje, irmão? Você pergunta a alguém? Sim, teve, claro. Mas qual foi o tempo com Deus? Orou 2 minutos caminhando no ônibus e mandou um texto, uma escritura a menina que você gosta na igreja. Esse foi o meu tempo com Deus, amém? Não foi um tempo com Deus, foi um engano. Você deu oferta essa semana, irmão? E você fala, sim, eu di. Mas na verdade deu semana passada, essa semana. Ou deu o mês passado. Então, assim somos, enganamos, não? E ainda podemos ser como Moisés, que nos enganamos e pensamos, nossa, mas ele era poderoso, eu era poderoso falando, mas agora nunca fui. Nos enganamos. Última escritura, Apocalipse 22, versículo 14, olha aqui. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam quê? A mentira. Uau! Aqui compara aos mentirosos a cães. Isso é forte, não? Mas na mesma lista estão os imorais, os feiticeiros, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e os mentirosos. O pacote inclui os mentirosos. Irmão, e isso se aplica à igreja. Não está falando com os não cristãos, porque sabemos que os não cristãos sempre estão mentindo. Pergunta, qual é a mentira que você está escondido hoje? Tem uma mentira que você está escondindo hoje? Se você tem, o que acontece? Você pode enganar-nos a nós, mas não a Deus. E é interessante, Lucas fala que tudo o escondido será revelado. Então, a maioria das vezes, ainda nesse mundo sai.
Porque você mente tanto que a história não se pode corroborar e pessoas na igreja podem ver, oh, está mentindo. Então, se você tem mentira, confessa hoje. Amém? Confessa, fala com teus amigos da igreja, teu discipulador, confessa. Arrepende-se, fica limpo com Deus e vamos sonhar para Deus. Amém? Amém. Bom, irmão. Vamos ser uma igreja que fala a verdade. Isso. Já estamos cansados de religiosidade. A maioria de nós vimos igrejas religiosas, não? Eu vi uma igreja onde falavam que tinha em espanhol mentiras brancas, não? Mentiras piadosas, não? Como se fala? Mentirinhas. Então, temos igrejas que ensinam que tem mentiras boas ainda para proteger pessoas. Mas a mentira é mentira, amém? Então, vamos lutar, irmãos, para falar a verdade. Em conclusão, hoje hemos visto a pregação sobre conhecer a Deus. Vemos 5 pontos de como Moisés podia conhecer a Deus ainda mais. Muito bom. Eu quero conhecer a Deus e eu sei que todos nós queremos conhecer a Deus. Queremos conhecer a Deus e um dia chegar nos céus e Deus nos ajudar coletivamente para evangelizar tudo São Paulo, todo o Brasil, todo o mundo, e para Deus seja a glória. Amém.